Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última terça-feira, a Câmara aprovou a criação de uma comissão especial para analisar a admissibilidade de um pedido de cassação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, o requerimento apresentado em 23 de setembro pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL, pedindo a cassação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem um prazo de 5 dias para a leitura da denúncia em plenário. O presidente Milton Leite deu prosseguimento ao feito e seguiu o rito de formação de comissão especial de admissibilidade, composta proporcionalmente por 7 vereadores. São eles Ricardo Teixeira, do União, Sidney Cruz, do MDB, Silvia, da bancada feminista do PSOL, Coronel Salles, do PSD, Isaac Félix, do PL, Atílio Francisco, do Republicanos e Alessandro Guedes, do PT. De acordo com o documento, foi pedido processo de apuração de responsabilidade político-administrativa do prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, em razão de descumprimento de decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a atuação da Guarda Civil Metropolitana de forma violenta, ferindo a dignidade da pessoa humana. O requerimento destaca o Festival Craco Cultural, ocorrido no dia 10 de agosto, e as operações da Guarda realizadas no dia 12 de setembro deste ano. O meu mandato tem atuado intensivamente na região considerada como região da Cracolândia há 4 anos. Inclusive, o meu mandato estava lá no dia referido, quando a gente se refere na peça, quando fala da atividade que aconteceu lá e que foi, sim, parada com truculência, e que o próprio prefeito Ricardo Nunes diz que ele mesmo ordenou, aí desrespeitando inclusive o princípio da impessoalidade, ele mesmo ordenou que a GCM fosse lá acabar com um festival que, segundo ele, era uma festa. Festival esse que se tratava, como foi apresentado na peça também, de ações humanitárias junto à população que vive ali naquele território em situação, infelizmente, em situação degradante. A vereadora alega um descumprimento de uma ordem judicial. Se existe um processo judicial, em primeiro lugar, precisaria reclamar ao juiz do processo que houve algum descumprimento. É um pedido de cassação do prefeito. Então, é totalmente infundada as alegações e a forma que ela propôs aqui na Câmara Municipal. Então eu tenho certeza absoluta de que não houve nenhum descumprimento, né? As ações foram feitas dentro daquilo que são os protocolos, né, que são, primeiro, cuidar da pessoa que está em drogaticidade, com saúde, com assistência social, o traficante com a energia de que a polícia precisa ter. Eu acredito que deve fazer a primeira análise e assim acatar ou não. Eu acredito que não vai acatar, até porque os elementos são muito frágeis e eu volto a repetir, não houve descumprimento, até porque o juízo não se manifestou, então não tem como a Câmara poder se manifestar de um processo judicial. O próximo passo será a admissão ou não da denúncia em reunião a ser realizada pela Comissão Especial dos Vereadores, logo mais às 17 horas. A comissão será instalada, escolhidos o presidente e o relator, e o relatório será votado. Se o pedido for rejeitado, se encerra a demanda. Em tempo recorde, eu chamei a Câmara e instalei a comissão. Então não há que se falar que não houve celeridade e transparência por parte da Câmara Municipal de São Paulo. Absolutamente transparente. É comissão especial para apreciar se há elemento suficiente para prosseguir ou não. Essa comissão especial aprecia se prossegue ou não, em face do apresentado. 2 hipóteses. Se ela pode rejeitar, segundo razões dela, é de âmbito da comissão. A outra é a prosseguir. Se prosseguir, aí se instala a comissão processante. Esse é o rito que nós seguiremos na Câmara Municipal de São Paulo. Em caso de admissibilidade, haverá a formação de uma comissão processante com outros vereadores e um novo relator para os devidos encaminhamentos num prazo de 10 dias. Já na quarta-feira, a comissão especial se reuniu e, por 5 votos a 2, rejeitou e arquivou o requerimento.
A comissão especial foi formada para apreciar o pedido de cassação do prefeito Ricardo Nunes a partir do requerimento apresentado pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL, relatando ações violentas da GCM ocorridas no dia 10 de agosto por ocasião do Festival Craco Cultural e operações da Guarda Civil Metropolitana em 12 de setembro, na região central de São Paulo. Instalada a comissão, foram eleitos os vereadores Sidney Cruz, do MDB, como presidente e Coronel Salles, do PSD, como relator. O relatório lido para votação pelos integrantes da comissão se baseou no fato de se tratar de violação de decisão judicial, sem ligação com a infração do ato administrativo. A gente não conseguiu identificar um liame, uma ligação de uma ação direta do prefeito com o que foi trazido pelo requerimento da nobre vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Argumentos, filmes, fotografias, e que nós concluímos que, se houver responsabilidade, que seja apurado do sopé da administração. Nós não identificamos amparo legal que tipificasse uma conduta, uma infração político-administrativa, porque é isso que a Câmara pode fazer sob o olhar de infração político-administrativa. Nós concluímos que não há elementos, não há estrutura mínima de admissibilidade e materialidade, e pedimos o arquivamento. Por 5 votos favoráveis e 2 contrários, os vereadores rejeitaram a admissibilidade da denúncia, que foi encaminhada para o arquivamento. A vereadora Silvia, da bancada feminista, explicou o que a motivou ao voto contrário e também apresentou um parecer que ficou prejudicado devido à aprovação do relatório principal. O prefeito assumiu que foi a mando dele, ou seja, uma vez que ele toma para si a responsabilidade que ele mandou acabar com um festival com violência policial da GCM, coisa que a juíza diz que ele não poderia fazer, na nossa opinião, houve sim um crime político-administrativo e, portanto, nós votamos contra este relatório e pela admissibilidade do pedido de cassação feito pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Eu entendo que foi uma decisão acertada. Não havia sequer indícios das infrações elencadas no Decreto 201 de 1967. Portanto, essa denúncia ela já nasceu natimorta, como nós costumamos chamar no arcabouço jurídico. Estava tentando imputar ao prefeito uma responsabilidade por uma ação da Guarda Civil Metropolitana. Nem transitou em julgado. A Guarda Metropolitana não tem força de polícia, enfim, não havia sequer o mínimo de fundamento jurídico na denúncia. Olá, Málio, como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, estar aqui com você, com os nossos telespectadores. Málio, uma situação delicada, né? Ainda mais estando tão próximo do primeiro turno das eleições. Sem dúvida, e que dá uma noção, você que nos assiste, do poder efetivo que tem os vereadores, que tem o poder legislativo. Já está no nome, poder legislativo. É importante lembrar que os poderes são independentes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Poder judiciário, o mais antigo, desde a Grécia Antiga, quando ele nasceu, até lá no Iluminismo, Montesquieu definia essa questão dos poderes legislativo e executivo. O poder legislativo, ele tem efetivamente uma prerrogativa que ele pode fiscalizar o poder executivo. Então, cabe a qualquer vereador, entendendo que há uma infração político-administrativa do prefeito, entrar com um processo de cassação. Foi o que aconteceu. A vereadora Elaine do Quilombo Periférico tomou essa decisão. Esta decisão imediatamente é acatada dentro do regimento interno da Câmara Municipal pelo presidente da Câmara, vereador Milton Leite, que no próprio Colégio de Líderes da última terça-feira determinou, leu no Colégio de Líderes e levou já a plenário, inclusive a formação da comissão especial. Essa comissão especial, ela é formada de uma forma que tem que ter, na questão, os partidos da Câmara Municipal de São Paulo, dentro da proporcionalidade, esta comissão é montada.
e os seus integrantes são escolhidos como aconteceu. O vereador Atílio Francisco, na mesma sessão plenária da terça-feira, disse o seguinte, olha, como o caso é um caso que tem que ter celeridade, amanhã, na quarta-feira, como a gente viu na matéria, nós então nos reuniremos e vamos avaliar. O presidente Milton Leite falou na matéria. Esta comissão especial, ela é a primeira das comissões. Se ela avaliar procedente a denúncia, aí então segue para se formar uma outra comissão com outros vereadores, que é a comissão processante. Esta comissão processante vai dar o seu parecer. A decisão final, clara e soberana, é do plenário. Agora, sempre é importante lembrar que dentro daquilo que a gente assistiu nas matérias da Elis Marina, a comissão entendeu que não houve, no caso, uma relação direta entre as ações da GCM na Cracolândia, que encerrou o festival, com o prefeito Ricardo Nunes. Não existia um ato direto entre o que aconteceu lá e o prefeito. O prefeito nem estava. Então, tudo isso foi levado em consideração e se chegou à conclusão de que, por 5 votos a 2, então, foi improcedente a denúncia, portanto, ela é arquivada de pronto. Então, o processo já morre ali, não é necessidade de uma comissão processante ser formada para votar. 5 votos a 2 foram suficientes. O relatório que foi feito pelo vereador Coronel Salles, e a comissão foi presidida pelo vereador Dr. Sidney Cruz, aí o Coronel Salles, dentro daquilo que ele relatou, tudo dentro do regimento interno da Câmara, tudo se cumprindo o regimento interno da Câmara, chegou-se à conclusão de que não havia relação direta entre a denúncia e o prefeito, até porque existe uma ação judicial que determina que a ação da Guarda Civil Metropolitana não pode ter armamento, não pode... É uma série de coisas que isso é uma outra coisa, é uma ação judicial. Então, o processo está arquivado e todo direito é dado a qualquer dos vereadores, independentemente de partido, independentemente de tudo. Eles têm o direito. E a Câmara Municipal de São Paulo está de parabéns pela celeridade. A proximidade com as eleições, claro, também pesou na relação de decisão da comissão. Agora, a comissão é soberana quando decide. Ela já decidiu, como é uma comissão especial, de que o processo não deve ter andamento, portanto, está arquivado. Agora, a Câmara mostra mais uma vez a força do Poder Legislativo. Carol, é importante a gente sempre lembrar isso aqui. O poder dos vereadores, ele é muito grande, até na questão de fiscalizar o Poder Executivo. Já falamos aqui de quando o Executivo veta, por exemplo, um projeto. A Câmara tem o poder de derrubar o veto. A Câmara tem o poder, através do PDL, que é o projeto de decreto legislativo, de legislar sem precisar da assinatura do prefeito. O próprio presidente da Câmara assina o projeto de decreto legislativo. Tudo isso está no artigo 49 da Constituição. Lembrar isso, para você que quer se, no caso, apurar mais os seus conhecimentos em relação ao Poder Legislativo, aos poderes todos, artigo 49 da Constituição. Tudo isso que a gente está falando aqui está dentro do regimento interno, claro, mas é prerrogativa do Poder Legislativo. Então, por isso, é, sem dúvida nenhuma, um assunto que mobilizou a imprensa, mobiliza, claro, a opinião pública, e a Câmara se debruçou nesse assunto, como deveria se debruçar, e deu a decisão. Exatamente, Malha. A gente vai continuar conversando sobre os assuntos aqui que foram discutidos esta semana aqui na Câmara, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os detalhes da primeira reunião da CPI, que vai investigar práticas abusivas e fraudes financeiras. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na última terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Práticas Abusivas, a CPI, que vai investigar esquemas de pirâmides financeiras na cidade, definiu a periodicidade dos encontros e aprovou requerimentos. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Práticas Abusivas, Esquemas de Pirâmide e Fraudes Financeiras em São Paulo, presidida pelo vereador Fábio Riva, do MDB, realizou sua primeira reunião na tarde desta terça-feira. O principal objetivo da CPI é investigar empresas do setor de turismo que possam apresentar indícios de irregularidades em suas atividades, além da possibilidade de estarem com débitos ativos com a cidade, devido ao não recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS. Sem dúvida nenhuma, um tema bastante relevante. Nós aprovamos hoje 3 requerimentos. Requerimento primeiro, convidando um membro do PROCON municipal para participar em todas as nossas reuniões. Também, através desse requerimento, também para que o PROCON municipal encaminhe para a Câmara Municipal, num prazo de 10 dias, todas as reclamações dessas empresas que fazem essa metodologia das pirâmides financeiras. E também fizemos alguns requerimentos, principalmente para o Fisco Municipal, para a Fazenda Municipal, para que nos informe se essas empresas, principalmente a 123 Milhas, a Antigo Hotel Urbano, que é a URB, se eles têm débitos aqui com o município, se tem cadastro mobiliário, se recolhe algum imposto para a cidade. Então a gente vai começar, de uma forma ou de outra, a moldar essa nossa CPI. O colegiado definiu a periodicidade quinzenal para os próximos encontros, que acontecerão às terças-feiras a partir do meio-dia. A eleição para vice-presidente e relator da comissão estava prevista, porém foi adiada para a próxima reunião. Malha, a gente viu aí que a CPI já tem um melhor direcionamento agora, com a definição do dia e horário agora das reuniões da CPI e também com a aprovação de alguns requerimentos, para ouvir quem precisa ser ouvido nessa CPI, porque a gente sabe que muita gente tem sido lesada, Com certeza, e já tomando decisões importantes, através dos requerimentos, convocando o pessoal da Hotel Urbano, que agora é URB, e também da 123 Milhas, que a gente se lembra, a imprensa toda deu uma cobertura nas pessoas que compraram fantasmas, Eu estou pagando para quem? Estou pagando para o fantasma, porque chegou na hora H, na hora de desfrutar daquilo que foi pago, não existia. Então, por isso que essa comissão é importante. E ela já começa a trazer os agentes para a conversa. Por isso que eu sempre digo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um poder muito importante do legislador, do Poder Legislativo. Por quê? Porque o relatório final dela sempre vai para o Ministério Público, além de outras entidades também que recebem o relatório final. O próprio Poder Executivo recebe. Mas, no caso aí, quando chega no Ministério Público, o Ministério Público vai decidir o seguinte, vai para a Justiça. E a Justiça, baseado naquilo que a CPI vai investigar, naquilo que a CPI vai trazer de dados, a Justiça vai dizer, eu aceito essa denúncia, me dá. E uma outra coisa, Carol, que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Todas essas empresas hoje que estão no mercado, todas essas pegadinhas que o nosso celular recebe todo dia, toda hora, todo instante, essas pessoas, autores de tudo isso que é ilegal, eles vão começar a pensar o seguinte, opa, já tem uma comissão aí na Câmara que está mexendo com isso. E essa comissão vai trazer quem para conversa? Vai trazer PROCON, vai trazer até o DECOM. O delegado do DECOM vem também comparecer aqui para quê? Para ajudar. Então, é mais uma vez o Poder Legislativo tentando tratar dessa... E isso é só o fio da meada, isso é só o comecinho. Porque tem tantas outras coisas acontecendo que necessitam de investigação. E a comissão, através dessas visitas que serão feitas, desses convites, em princípio, convites que serão feitos, porque em princípio ela convida, Na pior das situações, ela convoca com condução coercitiva. Então a pessoa tem que ser conduzida de forma coercitiva para cá. Nós já vimos isso em outras CPIs que aconteceram aqui. E claro que essa CPI, então, toda terça-feira, meio-dia, nós teremos a reunião dessa CPI de 15 em 15 dias. Será uma CPI que vai se reunir quinzenalmente. Mas já é o suficiente para trazer todo mundo para a conversa e apurar situações que muitas vezes nós estamos sendo reféns.
Você vê um negócio lá, muitas vezes fala, meu Deus do céu, isso aqui tá louco. É claro que eu vou entrar nisso daqui. Porque eu só estou ganhando, então eu vou entrar. Só que numa... Você viu quantas pessoas, no caso da 123 Milhas, no caso também da Hotel Urbano, que acabaram ficando na mão literalmente, perderam dinheiro, tiveram que entrar com ação judicial. E a ação judicial, você sabe que no Brasil, ela não é tão célere, ela muitas vezes demora muito. E as pessoas literalmente perderam dinheiro. Então é mais uma ação do Poder Legislativo que a gente tem que ficar ligado. Por isso que eu e a Carol sempre falamos aqui. Você que, por exemplo, de repente, você entrou nessa, de repente, do Hotel Urbano, 123 Milhas, você tem que participar da CPI. Você tem que participar das audiências que serão feitas para trazer as pessoas aqui para a conversa, porque, de repente, o seu interesse está em jogo. Você foi lesado, você tem agora uma comissão na Câmara Municipal de São Paulo, da sua cidade, que vai tratar desse assunto. E claro que ela está te defendendo. A partir do momento que ela está tomando essa iniciativa, ela está defendendo todos aqueles que estão assistindo nesse momento a gente e estão falando, opa, olha aí, eu entrei nessa aqui, eu vou buscar, de repente, mais ajuda nessa comissão. Então, acho que cumpre o papel dela e nós vamos acompanhar tudo, né? Com certeza, Málio. Málio, também esta semana a gente teve 2 audiências públicas aqui, né? Uma da Comissão de Finanças, outra da Comissão de Saúde, de prestação de contas das pastas. Com certeza, prestação de contas na área de saúde e também na área de finanças, que é aquilo que eu sempre digo. A cada quadrimestre, o Executivo tem que prestar contas ao Poder Legislativo, a cada quadrimestre. Então, são 3 datas, que é fevereiro, maio e setembro. Poder Executivo, as secretarias, por exemplo, Secretaria de Saúde, ela esteve aqui, prestou contas para a Comissão de Saúde. Porque a Comissão de Saúde tem que ver o que ela está fazendo dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que a Secretaria de Saúde se propôs a fazer, dentro daquilo que ela tinha de orçamento para atuar. Esse é apenas um dos detalhes que são trazidos para cá. E a Secretaria de Saúde vem para cá, a Comissão de Saúde avalia tudo aquilo e dá um parecer. A mesma coisa a Secretaria da Fazenda, a Secretaria Municipal de Fazenda, que esteve aqui nesta semana, prestando contas para a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. E aí houve um detalhamento muito grande do que está sendo feito com aquilo que é arrecadado, o que está sendo feito com aquelas despesas e o que está sendo feito em relação ao comprometimento dentro do orçamento. Então, tudo isso acontece. Isso é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Veja como a força do Poder Legislativo, no sentido de fiscalizar, ela é grande. E tem que vir aqui. Eles têm que vir prestar contas. E foi o que aconteceu nessa semana. Sempre lembrando, eu e a Carol estamos sempre falando para você, essas audiências públicas, você pode participar. Essas audiências públicas você pode reivindicar. Não precisa vir aqui se você não tiver tempo. Claro, presencial, a casa está aberta para você, presencialmente. Você tem tudo lá, sãopaulo.sp.leg.br, você tem lá os endereços, né, direitinho, o endereço aqui da Câmara, Viaduto de Jacareí, número 100. Né? Existem audiências públicas também externas, é bom lembrar, mas a maioria dessas audiências são aqui. Então aí você pode colocar lá, Viaduto de Jacareí, número 100, se você quiser vir aqui pessoalmente. Se você não puder, você entra lá, na internet. Você pode, inclusive, fazer perguntas através de formulários digitais. Sua pergunta vai ser citada na audiência pública e você vai estar assistindo pela Rede Câmara São Paulo a sua pergunta e o direcionamento que será dado a ela. Então, veja como está ficando cada vez mais fácil participar. Sim. E no portal a gente tem todas essas informações, como o Málio já falou, né, Málio? Com tem certeza. Informação de dia, horário, como participar, tudo certinho, né? Sem dúvida. E aproveitar você que está nos assistindo, conversar com as pessoas da sua rua, conversar com os seus familiares. Porque muitas vezes existem problemas relacionados, por exemplo, à saúde lá no seu bairro. Problemas relacionados a, de repente, uma obra que foi programada, não foi feita. Tudo isso é importante você trazer para os vereadores. Trazer para eles. O vereador não consegue, São Paulo é gigante, não dá para o vereador em todo canto fiscalizar obra por obra. Por isso que é importante você que está nos assistindo participar do processo legislativo. Como eu sempre digo aqui, eu e a Carol, nós dois, né, Carol?
Com certeza. Mário, como sempre é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio sempre estar aqui com você, estar com os nossos telespectadores, sempre reforçando essa questão. Quem elege o vereador? É você que está nos assistindo. Por isso você tem que participar do processo legislativo. Não é só ir lá, votar e depois... Não, participar do processo legislativo. Os vereadores, se você entrar lá, tem todos os vereadores, tem os projetos de leis que eles defendem, trabalhando em seu benefício. Então você tem que aproveitar e também participar. Exatamente. Obrigada. Obrigado a você, Carol. Este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.